Olá, começa agora mais uma edição do programa Visão Jurídica e eu converso hoje com dois advogados renomados sobre uma das instituições de classe mais importantes para a advocacia trabalhista. Eu converso com a doutora Cida Prado e o doutor Cláudio Peron Ferraz. A doutora Cida Prado é conselheira da AT, Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina, é membro efetivo da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo e conselheira do CNTU, Conselho Nacional dos Trabalhadores Regulamentados, conhecido como Conselho das Mil Cabeças. O doutor Cláudio Peron Ferraz foi presidente da AT na gestão de 2010 a 2012 e atual conselheiro da AT. É conselheiro estadual da OAB e coordenador da Tutoria de Direito do Trabalho da Comissão do Jovem Advogado da OAB São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao programa Visão Jurídica. É um prazer imenso recebê-los aqui. Nós que agradecemos o convite, né, no Visão Jurídica aí, que está fazendo muito sucesso na classe. Obrigada, viu? E a doutora Cida que retorna aqui, né? É um prazer imenso recebê-la aqui. O doutor Cláudio é a primeira vez, mas também seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra. Eu digo em meu nome, em nome e toda a equipe da TV Guarulhos. Eu também agradeço o convite e parabenizo pelo grande programa que você... Obrigada. E, doutor Peron, para falarmos de uma instituição tão importante para a classe, né? Quando foi fundada a AT e qual a missão dessa importante instituição? Bom, vamos inverter. Ela tem a missão de cuidar do aprimoramento profissional do advogado, através de cursos, palestras, nós temos debates sobre temas do momento e congressos anuais também. E foi fundada no dia 28 de setembro de 1978. 78? Esse ano nós completamos 36 anos de existência. Dia em que, através de uma lei estadual, da nossa gestão de nome Orgulho de Ser Trabalhista, nós criamos o Dia do Advogado Trabalhista no Estado de São Paulo, que foi o dia de fundação da associação. Comemoramos também. Temos esse orgulho, né? Orgulho, realmente. Doutora... É uma jovem senhora, Nath. 36 anos. 36 anos. Não, por favor. Não. É uma jovem... muito jovem, muito jovem e atualmente em forma e com uma musculatura aí pronta para o futuro. Com certeza. Doutora Cida Prado, o que diferencia a AT das outras instituições que cuidam dos interesses, né, dos advogados? Na realidade, nós temos 3 instituições classistas no estado de São Paulo, né, e primeiramente a OAB São Paulo, né, que é a nossa mãe, né, a mãe de todos os advogados e de atuação nacional, e a Associação dos Advogados de São Paulo, conhecida como ASP, que cuida de todos os interesses da classe como um todo. A AT é a Associação dos Advogados Trabalhistas. Então, o interesse da AT, ele está mais direcionado ao âmbito trabalhista. Essa é a grande diferença da AT com relação às demais. Muito interessante, né? Essa criação específica por ser uma classe que se diferencia, né, das demais, já que... E hoje, a maioria dos advogados, 52%, né? 52% da advocacia paulista atua no âmbito trabalhista. Muito interessante. E, doutor Peron, a AT, ela possui parcerias com outras instituições para atender os interesses dos advogados que atuam, né, nessa área tão importante, nesse universo que é a advocacia trabalhista? Sim. Até quando nós assumimos a nossa gestão em 2010, nós visitamos as outras entidades justamente para falar sobre isso. Visitamos a ASP, a OAB, IASP. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, nós conseguimos um computador e uma impressora para advogado utilizar quando estiver lá. Com a OAB nós temos parcerias, até a própria sede, nós estamos criando atualmente. Por exemplo, teve um ofício que nós encaminhamos ao tribunal, assinado, coisa inédita, né?
OAB, a ASP, a AT e a ABRAT, com relação a férias da advogacia trabalhista, que eu não gosto muito do título, mas essa atuação é constante hoje. E é comum você ver ofícios e até ação judicial. Nós propusemos em nome de todas as entidades. Parceria. Várias parcerias para atender os advogados. Muito bem. Doutora Cida Prado, e a AT, ela possui um conselho e algumas comissões. Sim. Não é? Você poderia explicar para nós, para o nosso telespectador, como essas comissões funcionam, né? Qual as atribuições dessas comissões e do conselho? O conselho, na realidade, é o órgão dentro da entidade que recebe as propostas, analisa, debate e promove os encaminhamentos necessários para soluções, né, dos problemas e daquilo que é proposto. E as comissões, elas debatem assuntos específicos, né? Então, toda entidade possui, não só entidade classista, como entidade governamental, possui comissões especializadas com foco em determinado assunto. E essa é a diferença do Conselho e das comissões. Como a OAB, por exemplo? Como a OAB, por exemplo, Comissão da Mulher Advogada, Comissão do Jovem Advogado, Comissão de Interiorização, Comissão da Escola, que no caso da AT nós chamamos Escola Superior da Advocacia Trabalhista. Então, são comissões distintas e com foco único. Certo. E você poderia dar exemplos para nós dos trabalhos que vêm sendo realizados aí ao longo desse ano, dos anos anteriores também, por essas comissões? Na realidade, Dr. Peron pode ajudar também. Na realidade, a AT, esse grupo, né, que nós estamos aqui como integrantes da AT, esse ano está participando do processo eleitoral, que culmina agora com a eleição no dia 10 de novembro. Tanto eu quanto o Dr. Peron, nós pertencemos a uma das chapas. Conselho, né, da associação, tá? Não é eleição presidencial. Não é. Certo, não. Eleição da associação. Esse assunto foi tratado aqui semana passada. Como nós estamos também aí às portas da eleição partidária, sim, então as pessoas podem confundir. Mas esse pleito é a eleição bienal da Associação dos Advogados Trabalhistas, que agora, dia 10 de novembro, nós pertencemos a uma das chapas. E o que aconteceu? Esse grupo, né, que congloba a Chapa 1, ele vem já participando da história da AT nos últimos 8 anos, né? E foi toda uma trajetória de saneamento, de acerto, de regularização, tanto estruturalmente quanto documentalmente. Existiam alguns problemas a serem saneados. E ao longo desses anos foi uma luta para conquistar, né, todos os resultados pretendidos nessas lutas. E praticamente esta gestão atual, que saliente-se, é uma gestão onde houve uma composição, né? Nós temos nesse pleito a Chapa 1 e Chapa 2, nós pertencemos à Chapa 1 e a Chapa 2, que gostaria de ressaltar, não é a oposição, porque faz parte da administração atual. Os dois grupos, né, houve uma composição e nós, nessa última gestão, nós encerramos essa fase de saneamento, culminando agora com a inauguração da nova sede, que está maravilhosa, que aproveito o ensejo aí para convidar a todos e a Silmara principalmente no dia 28. Estarei lá. Estaremos inaugurando a nova sede às 18 horas, né? Vamos passar aí os dados, o endereço aí, se for possível. E agora a AT está pronta para uma trajetória de sucesso e crescimento. Então, por falar, né, na inauguração da nova sede,
já que a doutora Cida Prado mencionou. Doutor Peron, poderia falar para a gente sobre as instalações, como ficou a nova sede? Claro, posso até retroceder, né? A sede atual é um prédio da OAB. Foi feito um acordo em 1998, na gestão do Roberto Paraíba, né? Eu participo desde 95, por isso eu lembro bem, né, tudo que se passou de lá para cá. E já estava um prédio, já estava ultrapassado, ar-condicionado, carpetes, dependências, né? E a OAB, ela tem um espaço na Avenida Ipiranga chamado Casa do Advogado Trabalhista. Okay. Então, que nós conversamos na gestão do presidente Durso e depois com o Marcos da Costa, com quem a nossa gestão firmou um acordo da OAB dividir o espaço. Então, nesse espaço onde será inaugurada as novas instalações, né, nós teremos um espaço da associação, todo reformulado, novo, auditório novo, sala de reunião, e nós teremos agora espaço para o advogado consultar processo através de computadores, impressoras também, que não tinha anteriormente. Na OAB nós teremos aí o protocolo e distribuição de processos. Né? Protocolo integrado. Isso, protocolo integrado. Então, a OAB deixa de pagar o aluguel daquele prédio que ela tinha, e fica fazendo parte desse mesmo espaço que é grande. Né? Dá para abraçar as duas entidades tranquilamente. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo, porque o nosso tempo, infelizmente, é muito curto, e voltamos em breve. E a você que acompanha o programa Visão Jurídica, não saia daí, voltamos em instantes. Seja você também um bombeiro formado pela Fare Rescue. Entre no nosso site ou ligue para o telefone 3106-5139. Você também pode ser um bombeiro profissional civil, formado pela Fare Rescue Bombeiros. A Fare Rescue vem formando bombeiro desde 1999 na capital. Faça sua inscrição e seja um bombeiro trabalhando no combate e na prevenção. Seja você um bombeiro profissional qualificado e trabalhe também na área pública como bombeiro profissional civil. Voltamos para o segundo bloco do programa Visão Jurídica e eu converso hoje com a doutora Cida Prado e o doutor Cláudio Peron. Doutora Cida, todos nós, né, da advocacia em geral, estamos passando por uma transição um tanto quanto difícil, né? Saindo daquela cultura do papel para a cultura digital. O tão famoso peticionamento eletrônico, não é? O que a AT tem feito para auxiliar os advogados, especificamente os advogados trabalhistas, né, em relação ao peticionamento eletrônico, a essa mudança, que para alguns ainda não aceitam, né, alguns advogados mais tradicionalistas, assim. Famoso e temido. Isso. Famoso e temido PJE. Na realidade, está se utilizando mais a denominação PJE, que é processo judicial eletrônico, do que peticionamento eletrônico, que já existia em todos os âmbitos, algumas tecnologias, né, aplicadas e com bastante sucesso. No caso da área trabalhista, o PRECAD, por exemplo, quem é advogado trabalhista sabe o que é o PRECAD. No início foi um choque também, o que é o PRECAD, como funciona, SISDOC, e hoje é uma situação bastante tranquila. O processo judicial eletrônico é um caminho sem volta, né? Nós estamos na era tecnológica e o judiciário trabalhista não poderia ficar de fora. Mas há realmente um certo temor com relação à instalação, à aplicação do PJE. Nós temos, a associação tem se preocupado muito com essa situação. Todas as reclamações que nós recebemos, né, dos transtornos que ainda o sistema em fase de implantação causa, nós temos dado o devido encaminhamento, em constantes reuniões com a presidência ou palestras, retornamos àqueles que nos solicitam orientação e soluções,
E agora nós temos uma proposta, né, nessa fase de transição aí após as eleições, nós temos já um roteiro, né, para bem preparar, bem amparar o advogado trabalhista com relação ao PJE. E num futuro muito breve o PJE já vai fazer parte da nossa rotina e esse temor fará parte do passado, já com certeza. Faz, né? Não tem outra forma agora de trabalhar. Não tem. Então, para você ter uma ideia, o PJE tem um apelido, Pesadelo Judicial Eletrônico. Essa eu não conhecia. Não. Há um ano atrás, eu estive num congresso nacional, trabalhista, no Rio de Janeiro, né, da ABRAT, e um colega português, nós brincamos muito com os portugueses, né, eu também sou filho de português, cidadão português. Eu também, sou neta. Então, em Portugal, foi implantado paralelamente ao processo físico, por 10 anos. Então, quando estiver funcionando em ordem, aí passa a valer só o eletrônico. Veja que interessante, né? Podíamos copiar isso dos irmãos portugueses, né? 10 anos, eu acho que aqui ia perdurar assim. Veja, o advogado vai protocolar uma defesa, 6 horas para protocolar uma defesa. Nossa. Aí o documento não é anexado, né? A distribuição também tem problema. Então, frequentemente, como disse a doutora Cida, nós recebemos reclamações, encaminhamos propostas, soluções ao tribunal, né, para tentar resolver as questões. O que nós sempre pedimos é o seguinte, que os juízes sejam sensíveis aos problemas. Lógico. Que não fique apenas para o advogado, um protocolo que não está legível, né? Então, que é um interesse comum, nós temos interesse também. Que perder um prazo para um advogado é uma coisa muito séria, não é? É muito séria. E na realidade, não é só o fato de alguns advogados, principalmente os mais antigos, né, terem dificuldade com a máquina em si, né? Há muitas dúvidas com relação ao programa. E o programa, ele aparentemente, né, num primeiro contato, ele parece bastante complexo, mas não é. Eu acho que todas as novidades, né, eletrônicas hoje, quando nós nos debruçamos em aprender, em fuçar, na realidade o termo mais correto é fuçar, nós vamos desmistificar esse temor. Acho que tudo na vida, né? Questão de adaptação mesmo. E a justiça é federal. E há diferença entre os tribunais. Né? Em São Paulo nós temos 2 tribunais, na capital e em Campinas. São diferentes. Então, cada lugar que você vai operar, em cada região, você tem que se adaptar naquela região. Fica difícil, né? Então, para quem não está adaptado. Daí a luta da advocacia trabalhista e da associação especificamente que se resolva, né, esse problema para facilitar o trabalho do advogado e, consequentemente, dos próprios juízes. É importante ressaltar que o PJE é um programa nacional. Né? O PJE é o processo judicial eletrônico para todos os âmbitos do direito. Certo. E esse programa foi desenvolvido pela Oracle e cada âmbito do direito terá o seu braço, porque, obviamente, cada âmbito tem as suas singularidades. E no âmbito trabalhista, é onde o PJE avançou mais. São muitos processos, a necessidade mesmo, né, desse avanço. Né? Precisamos da tecnologia, não vamos viver sem ela. Com certeza. Bom, mas nós estávamos falando antes, no primeiro bloco, sobre as eleições, né? Então, um assunto muito interessante para os advogados que fazem parte da associação, gostaria que vocês dois, né, falassem mais sobre as chapas que fazem parte do pleito e as propostas de ambas, se possível, e especificamente daquela que vocês fazem parte, para esclarecer, né, a classe, para que as pessoas votem com consciência e entendam direitinho esse processo. Já que nós estamos em fase de eleição, né? Tanto na advocacia trabalhista como em todo o Brasil. Nós integramos a chapa 1, intitulada Aqui é Trabalho, e há também a existência da chapa 2, intitulada Voz Trabalhista, que se diz oposição, mas na realidade 7 membros, o nosso conselho
é composto de 7 membros da chapa 2 e 8 membros da chapa 1. Então, está bem dividida a gestão. Né? Nós vivemos num Estado democrático de direito, as pessoas têm absoluta liberdade, né, de escolha, e assim, para esse pleito, foram divididos em 2 grupos, chapa 1 e chapa 2. Nós, da chapa 1, que já conhecemos, né, toda a trajetória e trabalhamos aí para que a AT seja inaugurada agora no dia 28, absolutamente informa, né? É muito interessante, porque a chapa 1, ela congloba dentre todo o conselho, né? Que até nós temos a imagem aí dos componentes da chapa 1, 5 ex-presidentes. É um dado bastante interessante, né? Uma chapa com 5 ex-presidentes, porque você só pode resolver o futuro, né? Crescer e caminhar para o futuro desde que você conheça o passado. Então, nós temos na nossa chapa 5 ex-presidentes. Dentre as propostas, que são várias, né? Que faz parte da nossa campanha eleitoral, nós temos, eu vou citar algumas. Lutar pela ampliação do horário de atendimentos aos advogados na Secretaria das Varas, que deverá passar das 8 às 18 horas. Dr. Peron é um ferrenho lutador por esse horário, poderia esclarecer melhor esse grande pleito da advocacia. Por favor, doutor, pode falar. Então, olha, nós assumimos a gestão 8 de dezembro de 2010, Dia da Justiça. No dia 15 de dezembro eu estava em Brasília, com um pedido justamente nesse sentido. Fui atendido pelo corregedor, na ocasião, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que foi o ex-presidente do TST, e ele concordou. Né? Se nós temos audiência às 9 da manhã, por que a Secretaria não está atendendo? Né? Então é problema administrativo que o tribunal deveria resolver. E ele concordou e deferiu. Deferiu quando nós estávamos lá. Foi publicado, por acaso, no dia 24 de dezembro, foi o meu aniversário. Imagina que presente que eu ganhei, né? Só que na leitura do deferimento, existe o termo recomendação e não determinação ao tribunal. Que é bem diferente. Então o tribunal, conversei com o presidente na época, o Dr. Nelson Nazar, sempre nos recebeu muito bem, porém ele tinha esses problemas, quantidade de funcionários, então essa dificuldade administrativa de se implantar. Mas já há essa recomendação, que foi o problema, né? Recomendação do TST. Então nós vamos voltar agora com essa nossa chapa, vai ser uma batalha de campanha. Nós vamos seguir. Muito bem. Outra proposta é a cobrança do nosso tribunal da instalação do protocolo integrado do TRT-15 aqui no Fórum Rui Barbosa. Existem muitos advogados de São Paulo que atuam na 15ª região e necessitam desse trabalho. Certo. Ampliação do quadro associativo, agora que nós temos uma nova associação, podemos e temos essa pretensão e vamos ampliar os nossos braços pelo interior. Combater os atrasos nas audiências, que é extremamente importante para a classe, porque nós chegamos, às vezes, a constatar atraso de 3 ou 4 horas, né? Isso é muito complicado. Isso acaba com o dia de qualquer advogado. E numa ocasião, estava o corregedor do TST, na Justiça do Trabalho de São Paulo. E nós fomos até lá. Tinha juiz, lógico, o juiz ele quer resolver, ele quer adiantar os processos, mas tinha audiência de 2 em 2 minutos, por exemplo. Então, como pode, né? Uhum. Então, através da intervenção conselheiros da associação, que se estabeleceu um mínimo de 10 minutos, pelo menos. Sim, né? Com certeza. Eles têm as justificativas deles, as prerrogativas de determinar os horários, mas realmente há muito atraso. E tanto os advogados quanto as partes reclamam bastante. São prejudicados. Eu não atuo na área, mas eu vejo que... Mas
As propostas são muitas, nós precisaríamos de mais um programa para elencar todas. Estão convidados para retornarem aqui. Mas eu gostaria só de salientar uma delas, que é os honorários sucumbenciais do advogado trabalhista, que é uma luta antiga, e nós temos um projeto especial para amparar os advogados trabalhistas com relação à implantação do PJI. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, pelas propostas da Chapa 1. Vai ser uma honra recebê-los aqui novamente. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas para finalizarmos o nosso programa, que infelizmente já está no final, gostaria que a doutora Cida Prado falasse sobre o Congresso, né? O Congresso, ele é anual, é isso? A AT promove anualmente o Congresso Estadual. É estadual. É um Congresso Estadual anual. E agora, esse ano, do dia 6 ao dia 9 de novembro, no Resort Vale Suíço, nós vamos promover o 33º Congresso da Associação dos Advogados Trabalhistas. Sobre o tema Direito do Trabalho Contemporâneo, onde nós vamos homenagear, que lamentavelmente perdemos esse ano, o professor Amaury Mascaro, e nós temos um programa que está à disposição no site www.aatsp.com.br. As reservas também podem ser feitas através desse site, e nós temos um programa bastante atual, e com temas polêmicos, e num lugar maravilhoso, e teremos inclusive, para quem quiser participar, todos estão convidados, a oficina do PJI. Muito interessante. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui, Dr. Cláudio Peron, doutora Cida Prado. Foi um prazer imenso recebê-los aqui. Pena que o nosso tempo é tão curto, não é? Então fica aqui o convite para um retorno, em breve, se possível. Vamos agendar, com certeza. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, parabéns pelo programa. Obrigada. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, aguardo você na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, informação e conhecimento aqui na TV Guarulhos.